falar. Pedir desculpa para vocês a discussão que houve, independente da razão de quem. Vamos falar de futebol. O Corinthians jogou mal, todo mundo sabe disso, então nós temos que valorizar a vitória nos pênaltis, sem merecimento, mas a vitória. E vamos deixar essas discussões para depois. Eu acho que o jogo foi bonito, foi bom, e vocês querem mais falar de futebol, tá bom? Ninguém tem pergunta? Melhor. Então tá, e o André saindo, porque a gente teve uma confusão entre o Fábio Carilli e o repórter André Ranieri, da Rádio Jovem Pan, porque o Ranieri questionou essa quase paranoia que o Carilli muitas vezes mostra com relação à imprensa, e de que, o Carilli citou um exemplo, né, de que o esquema de jogo do Corinthians, ou uma jogada de bola aérea específica, teria vazado para um treinador adversário, a partir, segundo a conclusão do Carilli, de alguém da imprensa. Até porque a imprensa não é um ente único. A imprensa é formada por vários veículos, vários tipos de repórteres, enfim. E tecnicamente só tem um, né? Então, acho que para você jogar esse tipo de coisa no ar, realmente, só jogar no ar, né? Fica realmente complicado. Mudou muito a relação do Carilli com a imprensa desde que ele se apresentou, né? Com um discurso bem pé no chão ali, sem ser um discurso de conflito. E agora essa relação de fato tem sido bastante conflituosa. Acho que a presença do Andrés ali no final foi meio para marcar a posição, tô aqui, tô vendo e tal. Na verdade não falou nada, né? Absolutamente nada. Acho que ele só, talvez a manchete dessa última declaração seja o presidente do Corinthians dizer que a classificação não foi merecida, né? Isso me chama, não sei se era nem a intenção dele, mas foi algo que ele deixou escapar ali. E o próprio Carilli, no início da entrevista coletiva, antes da treta toda, aliás, tem mais de 10 mil pessoas no YouTube acompanhando a gente, beijo pra vocês, admitindo que o Corinthians jogou mal demais nessa segunda partida, e agora o Corinthians tem aí menos de uma semana para arrumar a casa, pensando no jogo contra o São Paulo. Já o Bertozzi fala mais um pouquinho, vamos voltar lá pro Pacaembu, porque o Flávio Ortega tá a postos na zona, tá tudo bem, tá tudo calmo aí, Ortega? Tá tudo bem, Everaldo, eu tô num outro posicionamento aguardando os jogadores, mas é claro que eu acompanhei tudo, né, aí no vestiário, desse entreveiro aí envolvendo o repórter da Jovem Pan, o André Ranieri, que é setorista da Jovem Pan do Corinthians, e o técnico Fábio Carilli, né. Nesse momento, pelo que eu tô acompanhando aqui, já tá tudo bem, ele foi retirado ali até por próprios companheiros jornalistas, e a coisa ficou mais calma, né, e agora é aquela conversa se deveria ou não ter feito isso numa coletiva. Vamos tentar aqui ouvir o Wagner Love ao vivo nesse vestiário. Vamos lá. Love, fala um pouquinho pra gente. Mais uma classificação, a sexta seguida nos pênaltis. É pro torcedor testar mesmo o coração, né? Pra ver se tá todo torcedor corintiano tá com o coração em dia. Hoje foi um jogo difícil, onde o Santos jogou melhor, mas o Corinthians em momento não deixou de competir. E valeu pela classificação, conquistamos nosso objetivo, fizemos um excelente primeiro jogo. E hoje nos ajudou para que o jogo fosse para os pênaltis e nos deu a vitória. O time tem que jogar mais para ser campeão, na tua opinião? Não, a gente tem feito bons jogos. Hoje o Santos jogou melhor, teve um dia melhor. Mas a gente sabe que a gente tem que melhorar em alguns aspectos, algumas coisas que a gente vinha fazendo em alguns outros jogos que nós não fizemos hoje. Mas a gente sabe que uma final tudo pode acontecer e a gente sabe que a gente tem totais chances de sermos campeões. Mas, Olavo, muita gente acha que o Corinthians joga muito atrás. Foi uma estratégia ou o Santos encurralou o Corinthians mesmo? Não, o Santos jogou melhor. Botou ali, acho que quase 4, 5 atacantes. Isso dificulta, quando eles começam a movimentar, dificulta um pouco. Mas tivemos uma concentração muito boa, tanto que nós tomamos só o gol só ali no final. Então, o importante é que a gente tem que valorizar o que nós conquistamos, que é o objetivo, que era chegar à final. Muito obrigado, Love. Aqui é a palavra então do Wagner Love, atacante do Corinthians. Eu estou só esperando, tá terminando o Danilo Avelar. Eu só queria dar rapidamente, enquanto o Avelar não chega por aqui. Enquanto o Avelar não chega por aqui, eu queria só dar minha opinião sobre esse caso, Everaldo, envolvendo o Carilli e o André Ranieri. Eu acho que o André tem razão, porque no momento em que se generaliza, setoristas passaram informações a adversários trabalhando como espiões, você generaliza e você coloca em perigo, em risco, né? A gente sabe como é hoje o mundo, né? Não só nas redes sociais, mas encontrando as pessoas na rua. Eu mesmo fui agredido recentemente na eleição do Corinthians. Eu acho que o Carilli erra e nos coloca, todos nós setoristas, falando como o setorista mais antigo do clube, em perigo. Eu só acho que talvez essa discussão não deveria ter sido agora.
né? Talvez entre eles ou mesmo num outro momento pós-classificação. Então isso talvez tenha deixado o clima um pouco mais quente. Mas tudo que o André falou ao Carille, eu concordo inteiramente quanto a esse assunto envolvendo os setoristas. Ou você indica quem foram os espiões, ou você não fala, trata isso internamente com a própria assessoria do clube, denuncia ao sindicato dos jornalistas que isso não é o trabalho dos repórteres, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui a palavra do Danilo Avelar agora. No final ele está terminando uma última resposta e aí a gente consegue ouvir aqui o Danilo Avelar. Lembrando que o Danilo tinha perdido, né, 2 pênaltis nas cobranças contra Ferroviária e Racing, e hoje ele não foi nas batidas normais, né, mas nas alternadas ele conseguiu fazer um gol importante naquele momento de pressão ali, né, que envolve as sequências de pênaltis alternadas. Vamos tentar aqui acompanhar a palavra do Danilo. Ele está na última resposta ali de um outro posicionamento. Zona mista é assim, né? A gente vai aguardando aqui para acompanhar o lateral esquerdo do Corinthians. Vamos ver aqui o Danilo. Danilo, boa noite. Cara, você foi para as alternadas hoje, né? Que é um momento mais tenso ainda do que aquelas 2 anteriores. Foi. Acabei indo, mas estava treinando, mas eu estava já no meio do segundo tempo com câimbras, né? Um jogo muito intenso, então até ali para você bater é até legal você estar mais inteiro. Porém, tem que estar preparado para qualquer situação, né? Vinha treinando e acho que suprir 2 erros nada mais justo do que fazer um, né? Então não se esconder e sim fazer. Então tive a felicidade de estar ali e fazer o gol. O time se defendeu demais, aí faltou jogar um pouco hoje? Sim, talvez sim, mas tinha que jogar com mais inteligência, porque sabíamos que o Santos é assim agressivo, precisava do resultado, vinha de qualquer jeito, então se fôssemos atacar também de qualquer maneira não dava certo, poderia, né, acabar abrindo muito. Então foi um jogo mais de inteligência, poderíamos sim ser bem melhores, a gente sabe disso, temos a consciência disso, mas o que importa é que conseguimos tirar vantagem num jogo sensacional lá em Itaquera. Hoje talvez deixamos a desejar, porém o fator da vantagem acabou favorecendo a gente levar para os pênaltis e ser feliz. Então, falar em vantagem, pelo fato de buscar o tri e decidir em casa o segundo jogo, o Corinthians tem uma certa, digamos assim, vantagem em relação ao São Paulo? Cara, afinal é difícil você falar vantagem, é muito difícil, porque o São Paulo mostrou uma força muito grande contra o Palmeiras, né? Então nós sabemos que podemos fazer melhor do que foi feito hoje, então vai ser um jogo muito interessante. Óbvio que temos a vantagem e a felicidade de jogar em casa, que acredito que qualquer clube no mundo gostaria de ter essa oportunidade de decidir em casa, e todo mundo sabe que jogar lá no nosso estádio é diferente, a torcida é um 11º jogador, então vamos tirar proveito disso também. O São Paulo mudou bastante, né, Avelar? Os meninos parece que meio que ressuscitaram o São Paulo. Então deixam as coisas um pouco mais iguais nessa final? Não sei. Talvez a experiência possa prevalecer, né, a juventude. Então é um jogo muito aberto, tem que ser inteligente. É um jogo que vai além da qualidade da tática, tem o emocional, tem a concentração. Então espero que nós podemos sair felizes. Tá ansioso? Se diz que veio para o Corinthians porque era um time que ganhava muito título. É o 18ª final desse século, tem 19 anos. Então quer dizer, está muito próximo a 180 minutos. Esse era um dos objetivos. Eu vim para o Corinthians porque eu queria ganhar títulos na minha carreira. Sempre joguei em times intermediários na Europa, então escolhi o Corinthians justamente porque todo ano chega. O ano passado perdemos a Copa do Brasil, né? Aquilo não me desceu, então não quero deixar escapar essa possibilidade de levantar a taça aqui pelo Corinthians. Muito obrigado, Danilo. Aqui a palavra do Danilo Avelar, lateral esquerdo do Corinthians. Deixa eu dar uma olhadinha no restante da zona mista. Não, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Então eu devolvo para você, Veraldo, e na medida do possível os jogadores vão saindo, a gente vai voltando aqui. Beleza, Ortega. A qualquer momento a gente volta então para a zona mista. Você estava falando também a respeito dessa confusão aí do Carille com o André Ranieri. É isso, que você cria uma cultura de suspeita, né? E a gente sabe que o torcedor às vezes tende a irracionalidade, né? Quer saber quem é e tal. É isso. Se você não vai dar a informação completa, né? Você acaba criando essa cultura de suspeita em torno de todo mundo que está ali no Corinthians no dia a dia. Então, talvez fosse melhor lidar com essa situação de alguma outra maneira. E isso não é absolver o profissional que eventualmente tenha feito isso. Até porque, de fato, não é trabalho de jornalista também. A gente não está aqui para fazer uma defesa da classe, nem nada disso. A gente está aqui para defender o que é certo, né? Isso na zona mista, vamos ouvir. Foi sofrido, né? Hoje foi sofrido, não jogamos bem. O Santos, querendo ou não, ele dominou a maior parte da partida.
criou inúmeras chances. Ainda bem que a gente tem o Cássio, um grande goleiro, para estar defendendo. E acabou que a gente perdeu o jogo, né, de 1-0, mas já nos credenciou os pênaltis, né? Pela grande partida que a gente fez no primeiro jogo. E fomos competentes nos pênaltis, a gente vem treinando, a gente tem sido frio nessas ocasiões, e hoje mais uma vez fomos felizes. Tá de parabéns o time por ter sido competente o suficiente para sair daqui com o resultado. A impressão que me passou, Urso, é que o time estava até se defendendo bem, mas estava sem desafogo, né? Tava sem saída. Cleison e Pedrinho não estavam dando aquele contra-ataque, assim. Isso acabou prejudicando o Corinthians, assim. Aí era só Santos, é só ataque contra a defesa? Sim, é difícil também pro Pedro, pro Pedrinho, pro Cleison. Essas bolas que vem ali o lateral, ele tem que acompanhar, então acaba tendo um desgaste para eles também. E para acontecer esse contra-ataque, eles têm que ter força suficiente, né? Mas hoje o futebol está exigindo muito disso, né? Que os nossos pontos acabam tendo que marcar o lateral e às vezes não tem força suficiente para chegar ao ataque. Então a gente sofreu um pouco com isso hoje. A bola batia lá no nosso ataque, já voltava mais uma vez pra gente. E temos que estar pronto para nos defender. Tentamos o máximo. Infelizmente tomamos o gol, mas fomos felizes para sair daqui com o resultado que a gente queria. Júnior, você sempre, ao longo da carreira, sempre bateu pênalti ou foi de uma coisa de um tempo para cá? O primeiro pênalti que eu bati foi no Coritiba, foi em 2012. E por 2 vezes no Coritiba a gente foi por decisão de pênalti, eu bati os 2. E na China também houve ocasiões. E aqui mais uma vez chegou a oportunidade de bater o pênalti. Eu não hesitei, falei com o nosso treinador que eu estava disposto a bater. Ele confiou, ele sabe que eu treinei bem. Graças a Deus deu tudo certo. O São Paulo na final, fala um pouquinho, um time que mudou, né? Desde que o Mancini assumiu, colocou os meninos, enfim. É um time bem diferente daquele que vocês venceram na primeira fase. Verdade, um time perigoso. Colocou os meninos que estão com total confiança da parte do treinador, do clube, colocando eles para jogar, né? A gente viu um pouco do jogo deles e jogou muito bem contra o Palmeiras. Acredito eu as 2 partidas. Tomar cuidado, né? A nossa equipe é uma equipe que estuda muito o adversário. A gente tem essa semana agora para ouvir bastante o Carille, para saber como a gente se posicionar contra o São Paulo e procurar ser maduro o suficiente, como fomos contra o Santos nas 2 partidas, para a gente conseguir o resultado que a gente quer, que é o título paulista. Já esperava jogar uma final em tão pouco tempo de clube, e por você ser corintiano, a possibilidade de já ser campeão mexe com você? Mexe bastante, né? Acho que eu já acreditava, né, que era possível a gente tá chegando numa final, se tratando do Corinthians. Em vários anos chega na final, não tem jeito. E esse ano chegou mais uma vez, foi sofrido um pouco mais do que o normal, mas é o Corinthians, né? Não tem nem como falar que isso aqui é uma coisa que é raro acontecer, porque não acontece frequentemente. Então procurar ser maduro o suficiente para quem sabe a gente está comemorando esse título. Muito obrigado. Aqui a palavra então do Júnior Urso, jogador do Corinthians. Os jogadores ainda saem por aqui. O Cássio foi pro doping, né? Então o Cássio, imagino que vai demorar um pouquinho mais, foi um dos grandes nomes do jogo. Você quer saiu ainda do controle antidopagem. Alguns jogadores já saíram enquanto a gente ouvia outros, né? Como o Ralf, como o Ramiro, o Manuel. Então a gente vai guardar um pouquinho, Everaldo, para ver se outros personagens falam por aqui. Claro, eu sigo na cola do Cássio para ver se ele fala com a gente também ainda dentro desse vestiário. E os personagens do Corinthians, valeu, Ortega, até já. E os personagens do Corinthians, Léo, claro que não com essas palavras, mas admitindo o massacre que o Santos teve hoje no Pacaembu e que a classificação do Timão passou pelas mãos do Cássio. Se não fosse ele, o Santos teria avançado. Vamos ficar esperando o xixi do Cássio aqui então. Se o cara não tivesse jogado nada, velho, né? Esse xixi que vale ouro, né? Dessa vez pro torcedor do Corinthians. Cuidado que isso aí dá polêmica. Isso aí dá problema. Mas falando de coisa séria, acho que todo mundo tem essa autocrítica, né? Acho que todo mundo que viveu. Tanto que assim, as imagens da comemoração, elas passam muito uma alegria misturada com alívio, né? No sentido de, cara, não jogamos nada, a gente tem que agradecer muito por ter tido a chance ainda de ir para essa final. E acho que o sentimento geral no Corinthians é esse. E ao mesmo tempo, acho que um jogador olha pro outro e fala, cara, a gente não vai fazer 2 jogos seguidos tão ruins, né? Até o Carille falou isso. O Carille falou isso e os jogadores também mais ou menos nesse sentido. Agora é estudar bastante a semana aí, tem São Paulo pela frente, certamente o Morumbi vai estar num dos seus dias mais exaltados aí dos últimos tempos. Então é um desafio e tanto para esse time no domingo. Confirmando aqui, ó, os 2 próximos domingos, né? 4 da tarde no domingo que vem, 4 da tarde no Morumbi, e no outro domingo, 4 da tarde na Arena Corinthians, São Paulo e Corinthians, na decisão do Campeonato Paulista. E agora a gente vai lá para a zona mista do Santos, onde o Vanderlei está falando, o repórter Emenda Bidlovski. Vamos para o Fagner na zona mista do Timão. Do Corinthians e a forma como vocês chegaram, né? Acho que foi uma das que você mais passou sufoco dentro de campo. Vou te falar que o ano passado foi bem no sufoco também, né? Foi pênalti também. Gols 41 só que aí foi a nosso favor. Mas a gente sabe que não tem jogo fácil, né? A gente sabe que ainda mais jogo de decisão assim,
É um jogo muito brigado, às vezes a qualidade fica um pouquinho aquém, mas acho que tem que dar o mérito ao time do Santos hoje, pelo jogo que eles fizeram, né? Eles foram corajosos, fizeram um grande jogo, né? A gente fez um primeiro jogo muito bom, eles fizeram um segundo, né? Por isso que acho que a decisão justa pelos pênaltis, né? E acho que o corintiano está acostumado, né, a sofrer do jeito que sofreu, mas eu até brinquei no banco ali que podia ser um pouquinho menos de sofrimento, né? Então acho que cabe como lição o jogo de hoje, né? A gente fica feliz pela classificação, né? Mas já leva como um aprendizado para essa decisão, para que a gente possa fazer 2 grandes jogos, né? E não um só. A impressão que me passou, pelo menos no primeiro tempo, quando o time se marcava melhor que até no segundo, porque daí o Santos foi para cima mesmo, é de que faltava um pouco de saída ali, um desafogo, né? Vocês se defendiam bem, a bola batia e voltava, né? Muito assim. Então faltou um pouquinho jogar. Faltou ter esse desafogo, né? Até acho que pela coragem do Santos, né? Em colocar muitos jogadores no setor ofensivo. Então quando a gente roubava a bola, tinha muitos jogadores já para pressionar, né? E às vezes você fazer um jogo seguro, né? E não poder arriscar numa zona de segurança te obrigava, né? A tentar tirar o time de trás, às vezes num lançamento ou numa disputa ali com o Gustavo, né? E dificultou bastante, né? A gente conseguir tirar o time de trás justamente por causa disso, né? Agora, Fagner, e do Cássio, hein? Vocês chegaram... quer dizer, você voltou para o Corinthians mais ou menos na mesma época que ele chegou no Corinthians, ganharam muita coisa juntos, foram para a seleção juntos. O que você tem a dizer da noite dele hoje? Dispensa comentários, né? Acho que por toda a história que ele tem dentro do clube, por tudo aquilo que ele conquistou, né? A gente sabe da importância dele pro grupo, pro elenco, né? Um jogador que em momento decisivo sempre aparece bem, né? E a gente fica feliz pela noite que ele teve hoje, né? E poder nos ajudar, porque a gente sabe que ele fez algumas grandes defesas ali e nos ajudou a sair pelo menos com o resultado que levasse para o empate. Fagner, sobre a final agora, contra o São Paulo, é um time diferente daqueles que vocês venceram na primeira fase. Os meninos entraram no time, agora com o Mancini, agora Cuca, enfim, muitas mudanças, né? Dá pra dizer que é uma igualdade, não tem favorito? Por decidir em Itaquera, vocês levam um ligeiro favoritismo. São Paulo há muito tempo não ganha nada. Será que isso pode influenciar na decisão? Favoritismo acho que não existe, né? Até porque eles conseguiram uma vaga fora de casa, né? A gente sabe que clássico é complicado, né? Então acredito que pela reestruturação que eles fizeram e conseguiram chegar na final do Campeonato Paulista, acredito que vai ser um jogo muito igual, vai ser um jogo de detalhes. A gente sabe que clássico, ainda mais decisão, é um jogo de erro zero, né? Então acho que vai ser muito estudado, muito brigado, porque a gente sabe que clássico ninguém quer perder, ainda mais numa final. Só uma última, o Soteldo baixinho, driblador, quer dizer, você tem que ter um pouco de calma, tranquilidade, fazer a marcação. Se for no bote direto, ele passa. Não só ele, né? Rodrigo também, o próprio Gonzalez. São jogadores rápidos, né? Então você tem que ter uma certa paciência e ao mesmo tempo dificulta, né? Porque aí sai um, entra o outro descansado e cada vez um mais rápido que o outro, né? Então você tem que ter uma certa tranquilidade ali para marcar, né? E conseguir fazer o seu papel bem feito, né? Muito obrigado, Fagner. Aqui é a palavra do lateral do Corinthians e da seleção brasileira. Volto com você, Everaldo. Valeu, Flávio Ortega. E a gente segue pulando da zona mista do Corinthians para a zona mista do Santos. Vamos acompanhar agora, acho que é o Vitor Ferraz que está... Cássio, normalmente a gente fala que você foi o cara dos pênaltis, mas hoje o jogo só foi para os pênaltis por sua causa, né? Grandes defesas do Rodrigo, do Jean Mota no primeiro tempo. E fala dessa classificação. Feliz, né, por chegar mais uma final. Jogo difícil, o Santos imprimiu um ritmo de jogo e a gente se defendeu na maioria do tempo, não conseguiu nem dar umas estocadas para arriscar alguma situação, mas conseguimos os pênaltis. Acho que eu não falei quando eu saí, hoje não consegui pegar nenhum pênalti, acertei os cantos, mas não fui feliz, mas saí muito feliz pela personalidade e comprometimento da minha equipe, dos jogadores que bateram pênalti. Um momento difícil ali, um jogo bem... Correu muito, foi um jogo muito cansativo. Eu confesso que na hora dos pênaltis também estava cansado, mas acho que está de parabéns, mais uma final. Acho que em mata-matas de repente a gente não vê tanto desempenho, mas sim a gente chegar em mais uma final. Acho que os campeonatos assim, às vezes eu acho que no primeiro jogo nós fomos superiores à equipe do Santos e hoje o Santos foi e a gente nos pênaltis foi feliz e saiu vitorioso, então está muito contente, mas sabe que ainda não chegou ao nosso objetivo, que é ser campeão. Cássio, pela quantidade de defesas difíceis que você fez hoje, dá para colocar naquelas partidas memoráveis da sua carreira?
Acho que sim, a gente viu bastante bola hoje, algumas com grau de dificuldade maior, outras menores, assim, então, mas essa é a equipe, né? Às vezes tem jogos que eu jogo que não veio uma bola, e eu acho que ano que vem eu tenho que estar preparado para defender, para ajudar a minha equipe, e hoje tentei fazer meu melhor, assim como meus companheiros, e a gente sai feliz assim quando você se entrega a 100% e sai classificado para mais uma final. Além dos títulos por pontos corridos, 8ª decisão pelo Corinthians, o que falar de mais uma chance aí de levantar mais um troféu? A chance do nono, né? Nono, né? Sabemos que vai ter um jogo difícil. A equipe de São Paulo é uma equipe completamente diferente que nós enfrentamos na primeira fase do campeonato, uma equipe que a gente tem respeito, sabe como que é um clássico, sabe quanto é difícil, mas vamos nos preparar. Acho que tem uma coisa boa, que a gente tem tempo agora para trabalhar, para melhorar. O jogo é só no domingo, então descansar, comemorar essa classificação, mas acho que a partir de amanhã você já começa a pensar no próximo adversário, que é o São Paulo, e vamos fazer o melhor para levar mais um título para Itaquera. Com chuva, sem chuva, torcida contra, a favor, Pacaembu e Cássio é uma história de amor, então. Que bom, né? Espero que a gente continue assim, né? Mas é bom que a gente conseguiu a classificação, chegar numa final. A gente, até quando entrou ali, é estranho, né? Porque a equipe tinha torcida adversária, né? Mas lógico que passa um filme quando você entra, quando você pisa no gramado. Um ótimo gramado, sempre foi um gramado muito bom, e hoje choveu muito e se manteve um grande gramado para jogar futebol. Então, lógico que se falar em Pacaembu só vai ter histórias boas para relembrar. Valeu, obrigado. Aqui